Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Vamos hoje gravar o nosso segundo encontro do primeiro módulo do curso, módulo Cristo, já na sua segunda edição. No primeiro encontro, Iniciação pelo Sentimento, nós estudamos sobre a vida do apóstolo Pedro. Esse módulo é diferente, né? Quem já conhece sabe, mas eu vou relembrar. Ele tem 12 encontros, diferente dos outros que são 10, e nós trabalhamos o mesmo tema na época do Cristo e na atualidade. Na atualidade, pode ser com histórias de pessoas famosas, de pessoas não famosas e também da literatura em geral. Hoje nós vamos trabalhar o personagem Harry Potter. E vamos escolher, né, vamos selecionar trechos, né? Não dá para pegar tudo, é uma obra de 7 volumes, mas vamos pegar trechos que dá para comparar com o apóstolo Pedro. Para quem achar isso muito estranho, nós também estamos aí publicando a entrevista da autora do livro, em que ela fala claramente, em que ela se inspirou no cristianismo, nos símbolos cristãos. Então não é uma invenção da nossa cabeça apenas, tá certo? Estamos fazendo isso com alguma base. Eu vou destacar alguns aspectos da vida do Harry Potter, certo? Entre eles, primeiro, o aspecto dele ser um bruxo. Simbolicamente, o que é esse bruxo aí? Esse bruxo pode ser entendido como um médium, pode ser entendido como alguém que foi iniciado, né, em conhecimento não vulgar, em conhecimento não comum. E aí o mundo, né, segundo essa ótica, né, o mundo do Harry Potter, ele vai ser dividido entre... E o nome é interessante, né, porque é entre trouxas e bruxos. Eu acho fantástico. Por quê? Porque o trouxa é justamente aquele que vive apenas a dimensão da materialidade, né? A sua atenção, o seu intelecto, o seu coração está voltado exclusivamente para o mundo da materialidade. Então tem uma crítica aí muito fina, muito sutil e muito inteligente, né, nessa classificação. O Harry Potter ele vai viver com os trouxas, né, que sobrou da família dele, o tio e a tia, e eles vão simbolizar justamente a vida, né, no seu aspecto mais banal. A preocupação dessas pessoas é a preocupação materialista, né? Eles estão preocupados no conforto, na casa, no carro, no quarto confortável, na comida abundante, em férias que contemplam exclusivamente a dimensão material. Então eu, né, tenho que concordar com Harry Potter, com a autora, que realmente são trouxas, né? Todos aqueles que têm esse estilo de vida, vocês merecem o nome de trouxas, tá certo? Porque a vida é muito mais do que matéria, a gente já sabe disso há muito tempo. Então, o Harry Potter, ele é uma criança que nasce, a história tem dezenas e dezenas de semelhanças com o cristianismo. Não dá para explorar tudo aqui, né? Mas uma coisa interessante é que o Harry Potter é uma criança que nasce, que tem uma profecia que anuncia, e que alguém, né, que a força do mal tenta matá-lo logo quando ele nasce. Né? Quem conhece o Evangelho é a história do Cristo. Né? Não é à toa que o pai, a mãe, os pais de Jesus de Nazaré tiveram que fugir para o Egito. Né? E até outras crianças foram mortas porque, na verdade, estava se tentando matar o Cristo. Então, aí a gente já começa a ver que desde o início já há um paralelismo muito claro, né? A questão do trouxa, não há esse termo no Evangelho, até onde eu saiba, mas é muito claro que há esse ensino sem sombra de dúvida, né? Quer dizer, aqueles que vivem voltado para as coisas externas e aqueles que vivem voltado para as coisas do Espírito, para Deus. Então, há também essa clareza, né? E aí não está falando de religião, porque Jesus critica... Eu vou fazer um paralelo, me perdoe se eu estiver errado, mas assim, os trouxas do Evangelho seriam também os fariseus, os religiosos, né? Mas os religiosos que só buscam coisas externas. E os bruxos, os iniciados, os espiritualizados, são aqueles que buscam o reino de Deus.
Mas isso é só para fazer uma abertura rápida. A gente vai agora escolher o aspecto específico que a gente vai trabalhar, que dá para fazer um paralelo em relação a Pedro, né? Que é a iniciação pelo sentimento. Porque o Harry Potter é um bruxo, tem uma profecia, ele tem que, né? É desejável que ele cumpra a profecia, e aí para quem conhece profecia fica muito claro isso, mas para quem não conhece, eu vou falar um pouco disso, porque acho que é importante, né? O que é a profecia? Né? A profecia, segundo a visão dos, né, por exemplo, Nostradamus, dos grandes profetas, que também é a interpretação espírita, a profecia não é uma fatalidade. Importante entender isso. Profecia não é fatalidade. O Emmanuel coloca isso muito claro. A profecia é uma possibilidade. Às vezes a gente quer que isso se cumpra, às vezes a gente quer que isso não se cumpra. Então, quando profetas sérios eles fazem uma profecia catastrófica, o que eles estão dizendo é: se vocês não mudarem a conduta, essa desgraça vai acontecer. Ele não está dizendo essa desgraça vai acontecer e pronto, sofram. Não, são alertas fortes. No caso do livro é uma profecia boa, né? O Harry Potter ele vai vencer o mal, ele vai vencer, e aí o mal é simbolizado, né, por um indivíduo, né? Uma história fica mais fácil. Jesus também fazia isso, ele pegava símbolos e transformava em indivíduos, e ele vai ser o Voldemort, né? Que é aquele que as pessoas o sujeito é tão ruim que não quer nem dizer o nome dele, tá certo? Que é uma coisa comum também, né? A gente muitas vezes não quer falar Satanás, capeta, diabo, demônio e etc., que também é uma figura literária que significa o mal, né? São figuras literárias, né? Não estão falando de seres de carne e osso. Ok. Só que é muito interessante porque o Harry Potter que nasce para cumprir essa profecia, ele é um indivíduo medroso, né? Por exemplo, a gente vê quando o primo dele vai bater nele, ele cede, ele foge, ele sai correndo, ele não enfrenta. Então, é muito bonito a gente ver a trajetória desse personagem, porque como Pedro, né, que a gente viu no encontro passado, ele teme na hora que ele está ali caminhando sobre as águas, e em várias outras situações, o Harry Potter também é um indivíduo que teme. Ele é medroso, ele sequer enfrenta os inimigos do colégio dele, né? Aqueles que vão bater nele, as pessoas do colégio, os colegas de classe ou de escola que vão bater nele, a tendência dele é fugir. Ele não quer brigar, ele tem medo. E aí a gente começa a ver como é que se construiu esse indivíduo ao ponto de cumprir a profecia, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. É a mesma questão que a gente levantou em relação a Pedro, né? E há uma batalha, eu não vou entrar em detalhes do livro, né, dos livros, até porque eu não conheço em profundidade. Talvez em algum momento a gente possa, porque eu acho que é uma obra que merece ser estudada com mais atenção, né? Talvez depois a gente possa ter momentos de estudos mais específicos, acho que seria bastante interessante. Mas agora o que é que a gente vai pegar? Vamos pegar a visão geral. Depois de uma batalha, o Harry Potter vai conversar, né, com o símbolo do mestre dele, o Dumbledore, e ele vai dizer que não entende o que aconteceu, não entende como é que ele, com aquela fraqueza que ele sente que tem, vai conseguir fazer alguma coisa, e não entende muita coisa. Eu vou resumir, né? Ele vai dizer o seguinte, que o grande poder do Harry Potter não é a coragem, não é o saber, não é o manipular isso ou manipular aquilo, porque o Voldemort conhece muito mais a magia, né, o poder de lidar com as forças da natureza do que ele, né? Mas ele vai dizer que o Voldemort, e aí foi depois de uma batalha, não conseguiu destruir ele porque ele tem uma coisa que o Voldemort não tem, né? Que é o coração. E é muito interessante, é muito bonito, porque é o que Pedro tem, né? Pedro não tem um saber espiritual profundo, Pedro é um pescador simples, né? Questiona se era alfabetizado ou não, mas também se era, não era mais do que isso, provavelmente não era,
ou enfim, certamente não era um intelectual. Não tinha uma formação intelectual como Mateus tinha, por exemplo. Então é muito... Só que Pedro vai ter também esse mesmo poder, que é o poder da entrega, o poder da sinceridade, né? E Pedro foi conquistando coragem, né? Pedro, no final da vida, foi condenado à morte e viveu isso com tranquilidade, né? E pediu para ser crucificado. Ele foi condenado a ser crucificado, ele enfrentou isso com uma paz profunda e ainda pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Muita gente não entende isso, né? Até alguns filmes de terror que dizem que o crucifixo contrário é o símbolo do diabo, invenção de Hollywood. A grande questão é que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo num ato de humildade profunda, porque ele dizia que não tinha condição, não se sentia merecedor em ser crucificado como Cristo foi. Então ele disse, não, como Cristo eu não posso ser, porque o Cristo é o grande símbolo. Voltando ao Harry Potter, então ele vai enfrentar tudo isso, né? A gente vai ver que toda a saga é uma saga de crescimento emocional do Harry Potter, né? São coisas que ele enfrenta, dificuldades, questões várias, né? Aí não vamos entrar aqui. Mas a questão central é essa em relação às trevas. Resumidamente, o Harry Potter, em determinado momento, ele entende que para vencer o mal ele tem que se entregar à morte. Olha que coisa curiosa, né? Aí não tem como não fazer um paralelo com o cristianismo. O cristianismo vence, o Cristo vence à medida em que ele se entrega para a morte. Então, a bondade do coração do Harry Potter fez com que ele, para salvar o mundo do mal, num ato de doação, ele se entregasse para a morte. E aí, gente, a gente tem que se perguntar o seguinte: por que esse livro toca tanto a todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós? Porque nós precisamos disso, né? Talvez a gente não tenha, e aí eu estou falando da cultura em geral, não estou falando nem de mim, nem de ninguém específico, conseguido alcançar a visão da bondade de um Pedro, a visão da bondade de um Cristo. Porque está longe, porque as pessoas falam difíceis, porque a religião formal tomou, né, se arrogou de dona do evangelho e a gente bobamente aceitou isso. E um personagem atual fica mais fácil a gente identificar, quer dizer. E é muito bonito a gente ver que esses livros, eles venderam mais de 500 milhões de exemplares. 500 milhões de exemplares dá o dobro da população do Brasil, para vocês terem ideia. Então, nós ainda somos pessoas interessadas na bondade, né? Porque o herói do livro é o herói que possui como maior virtude a bondade, né? A maior virtude dele não é o saber, a maior virtude dele não é um poder específico, a maior virtude dele não é a força, não é bater, não é esmurrar. A maior virtude dele é a bondade. Então isso acende uma luzinha a mais de esperança sobre o futuro da humanidade, né? Porque o grande herói aí do começo do século XXI, né, para facilitar, né, o grande herói é um jovem que tem como maior poder a bondade. E qual foi o ato supremo de bondade do Harry Potter? Foi doar a própria vida para salvar os outros, né? Então ele se permite matar porque ele descobre que o fato dele morrer vai enfraquecer o mal no mundo. É um símbolo belíssimo, né? É um símbolo que a gente tem que começar a trazer para a nossa vida, né? Mas não é essa a proposta do Evangelho? E aí a gente precisa, é indispensável que a gente resgate o Evangelho do formalismo religioso e comece a trazer esse símbolo para a nossa vida, né? Porque quando o indivíduo se intitulava cristão na época do Cristo, ele se tornava um bruxo.
para a sociedade. Né? Será que a gente se deu conta disso? O indivíduo diz, eu sou cristão, ele se tornava um bruxo. Um bruxo em que sentido? Alguém que deveria ser excluído, alguém que deveria ser marginalizado, alguém que participava de rituais de magia. Então, o ser cristão era colocar-se de uma forma diferente na sociedade. Daí o Cristo dizer, né? Os meus discípulos vivem no mundo sem ser do mundo. Era alguém que vivia uma exclusão da maior parte da vida, da maior parte dos padrões sociais. Né? Quem quiser ser cristão hoje, no século XXI, cristão não no sentido formal, mas no sentido real, ele também estará excluído da maior parte da sociedade. Por isso a gente pode dizer, teve uma época até que eu escrevi um artigo sobre isso, né? Acho até que deveria reescrever, né? Para desenvolver mais, que as pessoas gostaram, é assim, Jesus o formador de marginais. Porque a proposta do Cristo é nos tornar marginal, né? Como um bruxo, né? No Harry Potter. Quer dizer, o bruxo é um marginal, que coisa esquisita, que coisa feia, esconde isso. A proposta do Cristo é essa, não nos enganemos. Marginal em que sentido? Nesse sentido, no sentido sociológico. O que é que o Durkheim vai dizer que é o marginal? O marginal é aquele que está à margem, né? Quem é que está à margem da sociedade? O bandido, o criminoso, é verdade, mas também é todo aquele que tem um estilo de vida diferente. Se nós vivemos numa sociedade de trouxas, se nós vivemos numa sociedade o que predomina é a materialidade e nós queremos nos espiritualizar, por definição, nós seremos marginais. Nós não participaremos do 70%, do 80% da sociedade. É muito simples. Qual é o lazer que predomina, que a mídia divulga? É o lazer materialista. Droga, sexo desequilibrado. Quais são os hábitos que a sociedade valoriza? Falar mal da vida dos outros, se preocupar com a vida dos outros, viver adorando pessoas quase sempre vazias, porque quando a pessoa não é vazia, ela não se coloca nesse lugar, né? É a moda, é o cabelo, desculpe quem gosta, é o jogador de futebol, nada contra o esporte, mas na hora que o jogador de futebol vira um ídolo absoluto, a gente está doente, a gente adoeceu. Né? Na hora que um sujeito, porque tem uma habilidade específica que merece valor, merece respeito, se torna um verdadeiro Deus, ou pelo menos um semideus na nossa sociedade. Quer dizer, quem quer ter uma vida espiritualizada vai investir suas energias em outro canto. Então nos tornamos marginais mesmo. Porque assim, para quem... Você pode gostar ou não de futebol, você pode gostar ou não do seu time, você pode gostar ou não de basquete, você pode gostar ou não de vôlei, de atletismo, ok. Mas na hora que você dedica uma grande parte da sua energia em adorar essas pessoas, a pessoa sabe que tipo de shampoo a outra usa, para onde é que o fulano foi no fim de semana, o que é que o cara fez, porque comprou um carro com pneu tal. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E o Cristo? E Deus? Então, assim, pelo próprio foco de interesse, o verdadeiro cristão, o indivíduo que busca se espiritualizar, e aí a gente pode usar o símbolo aqui, ser um bruxo, nesse sentido do livro, que busca conhecer a mais, ele se torna materializado. Porque a vida dele não é mais em função dessas coisas. Ele pode jogar bola, ele pode ir para o estádio, ele pode assistir, problema nenhum. O seu esporte, o seu lazer, problema nenhum. Mas, meu amigo, desculpe dizer, se isso se torna o seu Deus, se você assiste 5, 6 programas desse esporte, se você sabe tudo da vida do sujeito, o que é que você tem a ver com o atleta tal, se ele passou o fim de semana, sabe-se lá onde, sabe-se lá, o que é que você tem a ver, meu amigo? Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada.
Então, o cristão, ele se torna quando ele se faz. Por quê? Porque a sua energia está indo para onde? Você está investindo no seu autoconhecimento, você está investindo em compreender melhor o Evangelho, você está investindo em compreender melhor o budismo, você está investindo em ter uma relação fraterna com as pessoas, você está investindo sua vida em auxiliar quem está precisando, em visitar enfermos, em cuidar das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, das pessoas do trabalho, em orar por essas pessoas, em ter atividade mediúnica, em escrever, em fazer algo em benefício de um mundo melhor. Então, há essa opção. Então, o cristão verdadeiro, na época que ele começa a optar por isso, não dá. Naturalmente, ele se torna marginalizado. Na hora que o indivíduo deixa de ir para a farra no fim de semana, porque tem coisa melhor para fazer, na hora que ele deixa de ficar idolatrando o grupo tal, o esporte tal, porque tem coisa melhor para fazer, na hora que ele na hora que ele passa a investir energias em autoconhecimento, em auxílio próximo, em compreensão da vida profunda, em meditação e etc., convenhamos, para a maioria que vive imersa em viver a vida dos outros, em ter prazer exclusivamente sensorial, esse indivíduo que optou por um outro estilo, ele se torna marginal. Marginal porque a maioria não faz isso. Pouco a pouco a maioria vai atrás, porque esse tipo de atividade vai gerar depressão, vai gerar problemas, porque não é assim que Deus quer, resumidamente. E aí a gente começa a nossa trajetória de Pedro, a nossa trajetória de Harry Potter, seja como você queira denominar, a trajetória de desenvolver a virtude do nosso coração, da bondade. A gente começa a se dar conta que mesmo com medo, mesmo com dificuldade, precisamos aprender a nos doar, fazer algo em benefício do outro, fazer um sacrifício em benefício do outro. E um dia chegaremos ao ponto de ter capacidade de nos doar de uma forma integral e inteira. Quando vai ser, não sei. Um dia a gente chega lá. Então, esse é um aspecto do livro muito bonito. O outro é o aspecto como a gente enfrenta o mal, né? E aqui a gente pode fazer um paralelo, né? Como é que a gente enfrenta o mal? A gente mostrou no encontro passado como é que o Pedro enfrentou o mal, né? Quando Saulo bate na porta, Saulo é o mal, Saulo é o lobo, Saulo é o que ataca, Saulo é o inimigo. Da mesma forma, para o Harry Potter vencer o inimigo, ele teve que doar-se. Se a gente tivesse como regra de vida, nossa vida muda. Na hora que eu vejo alguém que me incomoda, que me agride, e a minha estratégia para superar aquilo começa com a doação, já muda. A minha postura muda. Primeiro eu tenho que me doar. Primeiro eu tenho que iniciar o meu processo de superar aquele obstáculo com um ato de bondade. Essa é uma lição que o Harry Potter dá. Ele só consegue vencer o mal, ele só consegue superar o mal quando ele é capaz de um ato de bondade extrema. Jesus diz isso. Se alguém quer brigar com você pela sandália, você dá sua sandália e dá a capa. Quer dizer, ele não está falando de uma chinela. Não está falando de um pedaço de pano. Ele está falando a forma de você superar, de você vencer de verdade, é você iniciar o processo com um ato de doação. Quer ver como é que a gente briga e mata um ao outro? Porque a gente tem razão sempre. Então a gente começa com um ato de imposição. E aí é a morte. Não, porque eu tenho razão. Fulano falou isso, mas aquilo eu vou brigar, eu vou provar, eu vou discutir, eu vou no juiz, eu vou abrir um processo. Muitas vezes a gente se condiciona a começar sempre com um ato de agressão. A gente não vence, mesmo que a gente ganhe. O que é que o Cristo ensina? Comece todo o processo com um ato de bondade. Comece todo o processo com um ato de doação. O Harry Potter não sabia disso, ele foi aprendendo ao longo do tempo. Na verdade, ele só de fato aprendeu isso no final do 7º livro. Quando ele se dá conta que para ele vencer o mal,
ele tem que ter um ato de bondade extrema. Como é que Jesus venceu o mundo? Com um ato de doação extrema. Então, a nossa vitória está vinculado sempre a um ato de doação extrema. Vamos trazer isso agora para dentro da gente. Eu tenho um vício terrível. Como é que eu venço? Eu tenho um desequilíbrio sexual, eu tenho um desequilíbrio de falar mal dos outros, eu tenho um desequilíbrio de querer ser o melhor em tudo, eu tenho um desequilíbrio de querer me impor aos outros. Como é que eu venço isso? Porque o que a gente está falando aqui é um princípio verdadeiro que pode ser aplicado em tudo. Como é que eu venço isso? Com um ato de doação e de bondade. Ah, mas eu tenho impulsos sexuais que saem do controle. Ok. Qual é a sua sede? Contato com o ser humano. O que é que você faz? Contato com o ser humano. Doação. Vá para um asilo de idosos cuidar dessas pessoas. Ajudar essas pessoas. Ouvir essas pessoas. Dar carinho físico para essas pessoas. Alisar a testa dessas pessoas. Se comover com a história dessas pessoas. Entendeu como é diferente de você estar brigando com você? Ah, eu não presto, eu tenho esses pensamentos. Eu sou inferior, eu não tenho valor, eu sou um doente, eu sou um depravado, eu sou não sei o que. Quer dizer, você não está enfrentando com ato de doação, você está enfrentando com ato de maldade, de imposição, de condenação. Enquanto o Harry Potter estava na vibração de condenar o mal, simbolizado no Voldemort, ele só brigava. Quando ele mudou a postura, disse, não, entendi, depois de 7 livros, sei quantas mil páginas, entendi, eu tenho que me doar, eu só vou vencer se eu me doar. Assim é com a gente vai passar séculos e séculos com problemas, com o mal, entre aspas, não é símbolo, né, gente? Com a desarmonia dentro da gente. Como é que a gente vence? Igual Harry Potter. Vou começar com um ato de doação. Com um ato de auxílio. A gente não pode achar que Kardec era ingênuo, viu, gente? Primeiro, ele não era. Se ele fosse, tinha um guia espiritual dele, Jesus de Nazaré, que tinha orientado. A gente não pode achar que as coisas que brotam, né, da fonte do Espiritismo, daquela fonte mais poderosa, que é a codificação, é coisa à toa. A linguagem é simples porque foi escrito para nós, crianças espirituais. Mas o que está colocado ali no nível profundo é sabedoria divina. A lição de Kardec. Caridade. Um ato de doação. Os seus problemas psíquicos mais profundos se resolvem, são vencidos, a sua maldade mais tenebrosa é transformada com um ato de doação. É isso. É tão simples que assusta. E é tão simples que quando a gente está na vibração aí do trouxa, a gente diz, é besteira. Por isso que o cristão passa a viver num mundo diferente. Porque os materializados olham e dizem, essa besteira aí. É negócio de dar sopa. É negócio de visitar velhinho. Quer dizer, eles não entendem que o que está acontecendo ali é um ato de doação profunda que vai transformar um psiquismo viciado há milênios. Eles não conseguem ver ali que naquela simplicidade há um impacto de uma bomba nuclear no psiquismo. É isso que os trouxas não entendem. E não vão entender até sofrer muito. E até precisar dessa terapia. Né? Que o ato de abraçar uma criança órfã com carinho é uma explosão nuclear no seu psiquismo de limpeza. De limpeza. Então, quem já viveu isso, quem acompanha essa história, às vezes não entende que indivíduos profundamente arregados ao mal, com um beijo na testa desmontam. Quem participa de reunião mediúnica que
que busca tocar no coração desse tipo de espírito, sabe o que eu estou falando também. Né? Às vezes está ali um espírito que lidera milhares de espíritos nas trevas, que ao longo de séculos continuadamente apoiou e se alimentou de estupro, de tortura, de sacrifício humano e tal. E aí às vezes chega uma criança com uma flama mediúnica que entrega um indivíduo de desmonto. É uma bomba. Às vezes esse espírito é levado a ajudar alguém, e aí ele não ajuda ninguém, obviamente. Mas quando ele se dá conta, aquele espírito que ele é levado a ajudar é um espírito que ele tem um amor profundo há milênios. Aí ele se ajoelha e diz: eu não sei ajudar. E o guia espiritual diz: você vai ter que ajudar. E às vezes essa experiência, ele diz: eu não sei, então faça uma prece. Peça para Deus. Aplica um passe. Encosta a mão na testa. E às vezes essa experiência tem um poder de alterar séculos de trevas que aquele espírito acumulou. Um trouxa entende isso. Um indivíduo afogado em materialidade entende isso. O máximo que ele vai achar é estranho. O máximo que a compreensão dele chega é dizer assim: isso é estranho. E olhe lá se ele chegar nesse nível. Então, obviamente, o Harry Potter é marginalizado pelos trouxas, né? Muitas vezes as pessoas, os familiares têm vergonha desse aspecto dele, fato, porque não entendem. Então, essa compreensão que Kardec coloca fora da caridade não há salvação, ele está falando disso, ele não está falando, é porque vai salvar, vai para o juiz. Não, meu filho, é isso. Você não se reestrutura psiquicamente se você não aprender a se doar. Não dá, não tem salvação mesmo, não tem. Não estou falando de religião, não interessa. Se você não aprender a se doar, o mal vai tomar conta de você. No fundo, o que o livro está dizendo é isso, e essa é a verdade espiritual profunda que o livro traz. Então, só pode me dar uma profunda alegria esse livro ter vendido 500 milhões de exemplares fora o filme. Porque a mensagem profunda dele é essa. Você só vence o mal que existe em você, né? E é interessante porque o mal está no Harry, não está fora. Né? É uma grande sacada porque, né, durante o processo, aparentemente o mal está fora. O mal é o outro. Não é assim que a gente faz. Qual o problema da sua vida? É minha mulher, meu marido, é meu vizinho, é meu chefe, é meu emprego. Até que o Harry entende. Nossa, o mal está dentro de mim. Espero que você já tenha entendido isso, gente. Mas se não entendeu, agora é mais uma chance. O mal está dentro da gente. Os Satanás são as nossas dimensões ruins. O demônio são as nossas dimensões negativas. A besta do Apocalipse vive dentro de mim. Agora, se eu alimento ou não, se ela está, né? Se aos poucos eu vou transformá-lo ou não, aí é a minha opção. E aí, o Harry Potter entende isso. O mal está dentro de mim. Como eu venço o mal que está dentro de mim? Com ato de doação suprema. É isso. Por que que o Cristo se permite crucificar? Porque se a gente não entender que se nós não tivermos o nosso ato de doação suprema, não tem salvação. Então isso muda tudo. Porque não é se filiar ao espiritismo, ao catolicismo, ao protestantismo, ao budismo, ao hinduísmo, a ter uma religião qualquer ou não ter religião, ter uma espiritualidade. Não interessa. Ou você tem atos de doação e você vai treinando esses atos, ou não tem salvação. Bem, era isso que eu queria desenvolver, né? Não esqueça que o nosso título é Iniciação pelo Sentimento e a grande iniciação cristã é essa. Por isso nós tivemos o encontro 1, falando de Pedro, agora o encontro 2, falando desse tema, mostrando a atualidade desse tema, porque, como tem no Evangelho, né, as palavras do Cristo são de sabedoria eterna. A gente só precisa ter capacidade de acessá-la.
daqui a 10 mil anos a gente vai continuar descobrindo coisas maravilhosas no Evangelho. A gente está começando. E o começo é esse, porque é o começo que o Cristo quis. É o começo pelo sentimento, né? Aí começa o nosso caminho com Cristo. Vamos à nossa segunda parte. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Paz e alegria em vossos corações. Que o Cristo, o amigo sincero, de amizade inabalável, possa nesse instante nos inspirar, para que tenhamos um momento de reflexão, em que a sabedoria do Mestre possa penetrar em nossos corações, nos fazendo mais ativos e altivos em relação aos desafios que precisamos enfrentar, para um dia merecermos a alcunha de discípulo sincero. Podemos iniciar, minha amiga. Obrigada pela sua presença hoje, Caetá. Como a primeira pergunta, como aceitar emocionalmente a nossa realidade espiritual? Esse foi o grande passo dado pelos primeiros cristãos. O impacto da ressurreição do Cristo tornou-se presença continuada em seus corações. Hoje, tendes em abundância as milhares de provas sobre a imortalidade do ser. Utilizai-as não como uma informação a serviço da vossa frivolidade, mas como uma referência presente em cada dia. Como fazer isso, indagais, ampliando a vossa consciência. Se estais em uma sala de aula, perguntai a si mesmo: como esse assunto será abordado após o meu desencarne? Que ângulos novos serão acrescentados quando a humanidade estiver convicta da imortalidade? Se estais em um conflito, perguntai-vos: que desdobramentos poderão ter este conflito do aspecto da minha vida de espírito imortal? Observar as causas e as consequências de tudo o que se vive sob a ótica da imortalidade. Trazer essa consciência para cada ato. Sou espírito imortal. Estou aqui transitoriamente. Que devo fazer? Compreender-se como alguém que tem apenas um dia em uma cidade estranha. Você chegou pela manhã e deverá partir à noite. Então você indaga: como aproveitar melhor o tempo nesta cidade? Descansar, ir ao museu, encontrar pessoas interessantes que irão me contribuir para a minha instrução, ir a um cinema? Que fazer? Meu tempo é breve. À noite partirei. Não sei se um dia voltarei a esta cidade e como ela estará quando eu retornar. Isso é a encarnação do ponto de vista espiritual. Sentir isso, dar-se conta com honestidade da brevidade da existência. Todos os dias. Não numa palestra, não num momento exclusivo, continuadamente.
o que faço hoje deve estar em forma emotiva, relacionado com o meu sentimento de imortalidade. Muitas coisas perderão sentido, ótimo. Outras terão seu significado ampliado de forma imensa, excelente. Aprender a sentir-se imortal em tudo o que se faz. Na hora da refeição, alimento esse corpo, que me é excelente instrumento, para que ele possa me proporcionar uma excelente experiência, mas também como forma de retribuição carinhosa a tudo o que ele já me deu, alimento. Mas sei que em breve o deixarei. Até lá, conservarei ele no melhor estado possível, porque é instrumento precioso. Depois, deverei largá-lo e tomar posse com mais consciência de um instrumento ainda mais potente, meu corpo espiritual. Isso é trazer o sentimento da imortalidade para cada coisa. Tenho um filho? Ótimo. Terei uma experiência breve de amor com esse espírito. Como poderei auxiliá-lo hoje? Que exemplos poderei dar para que a sua mente seja impregnada de algo positivo? Porque no final do dia, eu partirei e ele continuará a sua caminhada. Ou talvez ele parta. O fato é que nos separaremos. Podereis dizer que é muito austero esse pensamento. E eu concordo, porque o nosso mestre é o mestre do amor profundo, que só se conquista com a verdade no coração. Como podemos ampliar a nossa capacidade de doação? Entendendo emocionalmente a imortalidade e sabendo que apenas doando crescemos. Todos os males do mundo serão superados quando os seres se dispuserem a se doar, minha filha. Todos. A angústia, o suicídio, a criminalidade e mesmo as questões tecnológicas avançarão de forma extrema do vosso ponto de vista. Doar-se. O que doei no dia de hoje? Vibrações de paz, sorriso, conhecimento, amor, consolo. Perguntar-se a cada dia. Gostaria mesmo que você estivesse numa pequena tabela, feita por vocês. Coisas que sou capaz de doar. E diariamente se verificasse, se marcasse. Cada item avaliando-se. Doei o máximo que eu podia hoje. Orei o máximo que eu podia por quem sofre. Vibrei da melhor forma possível pelos desequilibrados do mundo. Compartilhei algo material. Doar-se é um exercício diário, a ser praticado a cada instante, para que um dia vocês se tornem capazes de doar a própria vida com alegria. E que se entenda. Doar a vida não é simplesmente ir para a morte em nome do Cristo. É muito mais, minha amiga. Muito mais. A doação que o Cristo orienta, deseja e requer de seus discípulos é a doação suprema de cada dia. É viver o amor a cada instante. Muita paz.
do vosso irmão e amigo, Caibar Schutel. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.